psicanálise não busca essa coisa da... Nós temos prazer nas atividades, porque é o que o pessoal fala, esse negócio parece que o prazer é desprazer e o desprazer é prazer, que confusão é essa? Então, assim, boa parte diz assim, não quero saber nada disso, o que eu busco é que a pessoa fique bem. Então, se eu precisar dar lá uma ginástica para ela, fazer alguma coisa, eu vou fazer. E diz assim, nada contra, só que não é disso que a psicanálise trata. A psicanálise trata de um mecanismo que funciona internamente, não externamente. Não está nesta camada superficial do dia a dia, da atividade da vida. Freud estava tratando de uma coisa, e a proposta dele, que está lá dentro. Está num sistema que é um sistema... Veja na hora que ele fala dos aferentes e dos eferentes. São os neurônios, porque Freud era o cara da neurologia. O Freud, antes de escrever o primeiro trabalho, que é o Projeto para Psicólogos, ele já tinha escrito 9 outros trabalhos na área de neurologia. O Freud tinha uma base que boa parte das pessoas nunca vai compreender, porque era uma base biológica muito forte. Ele diz assim... Existem os neurônios. O que é um aferente? Aferente é tudo aquilo que recebe a informação que vem de fora. Então, nós temos neurônios especializados em transportar o que entra pelos sentidos para o cérebro. É o aferente. O eferente é tudo que o cérebro manda. Então, são outros neurônios que vão fazer o quê? O movimento contrário. O movimento de saída. Então, por exemplo, este movimento da minha mão é um movimento coordenado por neurônios eferentes, porque está saindo, a minha fala também. O que entra é aferente, o que sai é eferente. Ele fala, esta dualidade faz parte dessa máquina. Quando o sistema desregula, inclusive esse trabalho equilibrado entre entrar e sair também fica prejudicado. Por isso que ela fica em silêncio e não fala comigo no começo da sessão. Não sai nada. Está num nível que não é este nível que ele está falando. Ele diz assim, não é que isso não funciona para nada. Funciona para alguma coisa. Só que se essa fosse a questão, não precisava de psicanálise, bastava as pessoas botar as pessoas para fazer ginástica, que é o que ele está explicando para nós, né? Você tem a impressão, quando você vê que ele fala do prazer, ele fala, né, o prazer é a hora da descarga, é a hora que está voltando para o equilíbrio. Então, onde é que fica o novo prazer? Aí ele diz assim, esse é o princípio de realidade, é o que faz a máquina não parar. Eu busco o prazer de novo. Então, eu tenho a excitação, aí eu tenho o prazer quando descarrega, e aí o que vai acontecer? Não para aí. A realidade me puxa para nova excitação, novo prazer. Então, o princípio de realidade que parece que se opõe ao princípio de prazer, ele fala, não é verdade, ele não se opõe, ele é exatamente aquilo que fica pressionando para que esse ciclo se repita. Então ele fala assim, o princípio de realidade é aquilo que evita que esse sistema se esgote. E é verdade, porque assim, você come hoje um doce que você gosta, e o que é que vai acontecer amanhã? Agora, o que acontece se você comer demais? É o que ele fala, se você ficar só nessa coisa do prazer, você vai dar com a cara na parede. Que acontece com muita gente. Que fica só ligado nessa coisa do vamos viver, a vida louca, né? E o cara quebra a cara, né? Pega uma gonorreia, né? Que na época lá era terrível, né? As gonorreias, hoje em dia menos, mas ainda tem muito, né? Você vai perder todo o seu dinheiro, você vai, tipo ato falho, exato, né? E ele diz assim, isto dá para ensinar para a pessoa, ela não consegue reconhecer a situação em que ela está. Nas primeiras descobertas analíticas, o trauma, a fixação, a reprodução e a transferência. Trauma nós sabemos o que é. O que é a fixação? Alguém ficou fixado, ou na oral, ou na anal, ou na genital. Isso. Essas são as fixações. Nós sabemos que algumas das fixações, por exemplo, de oral, vão fazer com que a pessoa tenha, por exemplo, vício de beber. Ele vai depois trazer mais fixações. Fixação na visão, né?
no paladar, inclusive, ele vai desenvolver mais isso, e na audição, né, que o Lacan expande um pouco mais das fixações do Freud, né? Nós vamos ver isso. Eu posso fixar em basicamente todos os meus possíveis sentidos, inclusive no tato da pele também. E o que é uma reprodução? A palavra que não está boa, deveria ser a repetição e não a reprodução. É aquilo que se repete sem eu poder controlar. Que é o que? É o trauma que se atualiza, ele aparece. Eu repito porque alguma coisa traumática aconteceu comigo, eu volto a repetir. Quer dizer assim, o doente diz uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, e ao relatá-la, porque aqui ele está como supervisor, né? A pessoa está fazendo supervisão. O analista que atendeu esse doente diz para ele: pois bem, entendi que ele queria dizer isso. Aí ele está dizendo assim: não é para entender. Aí deu outro nó, né? Eu sei que dá um nó. Você fala assim, mas eu não preciso entender o que a pessoa está falando para mim. Ele diz que se você entender, você perdeu o inconsciente. Mesmo que o paciente fale alguma coisa totalmente sem sentido, vai em frente. Não tente entender, porque exatamente aquilo que veio sem sentido nenhum é o inconsciente. Porque o inconsciente, quando ele vem puro, sem ser trabalhado, ele vem meio bagunçado. Ele vem com falhas, ele vem com trocas, ele vem com esquecimento, com furo, ele vem truncado. Isso é natural, porque nós estamos muito presos na lógica, no sentido, na compreensão das coisas. Especialmente quando eu estou falando para alguém, né? Se eu estou pensando sozinho, às vezes até eu posso me bagunçar e não tem problema. Mas se eu estou explicando para alguém, eu quero ser lógico e preciso, eu quero ser entendido. E aí, na hora que eu estou falando e eu dou um tropeço, muito provavelmente eu vou querer me corrigir. E aí ele fala assim, não deixa, porque veio o inconsciente, ele surgiu ali. Na hora em que ele surgiu, a sua oportunidade é parar, para que a pessoa volte para trás, ela volte para dentro dela mesma. Ela não dirija mais a palavra a você. Porque se ela continuar dirigindo a palavra a você, ela vai tentar organizar isso. E aí ele falou, aí você perdeu o inconsciente. É quase que o inverso de tudo aquilo que a gente imagina que é uma análise. Que é uma coisa lógica, precisa, tudo é explicadinho, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que estar amarrado. E ele está dizendo assim, não é nada disso. O que nós precisamos exatamente é, de certa forma, estimular, fazer a pessoa girar no pensamento dela e estimular que ela se confunda. Fazer surgir aquilo que realmente interessa, que é essa confusão que está lá. Porque se alguma coisa traumática está trabalhando essa pessoa, ela vai atrapalhar esta associação, que é a associação da fala. Na hora em que ela vai tentar falar alguma coisa, aquilo falha. Se falhou, é porque alguma coisa traumática interferiu. Então você breca e a pessoa volta para trás. Fica com ela mesma e se questiona. Para que ela acesse alguma coisa do inconsciente dela. Você endereçou para ela uma tarefa que estava inacabada. Ele cita esse Zeigarnik aqui, o efeito Zeigarnik. Esse efeito é famoso, tá, gente? Ele cita aqui, mas é um efeito... Se vocês pesquisarem o nome desse homem na internet aqui, vai aparecer um monte de lugar. Muita gente explora isso, dizendo assim, as pessoas, elas se fixam naquilo que elas sabem que está fracassado. Quando vêm os pacientes conversar com a gente, eles não percebem. Mas do que é que eles estão falando? Ninguém vem fazer uma análise para contar as histórias felizes. O que é um carapau? Alguém sabe o que é um carapau? Eu também não sabia, fui para os caras. É um peixinho. E o peixinho, e vários peixes fazem isso, várias aves fazem isso, né? Ele monta o ninho. Então, ele põe os ovinhos num buraco. Para que outros peixes não comam, ele faz vários outros buracos. Aumenta a chance de que aquela ova não seja comida, porque tem vários buraquinhos que não tem nada dentro. Inteligente. Isso, olha interessante, inteligente. Ele tem uma estratégia. E isto é aprendizado. Isto é instintivo. Nada a ver com o nosso inconsciente.
Nosso inconsciente não trabalha desta forma. Ele não segue regras, ele não tem normas, ele não tem temporalidade, não tem certo e errado. Ele não é inteligente.